Olá, meu nome é Albin e vocês estão no canal Interpretação dos Sonhos. Hoje nós vamos falar sobre sonhar com lixo ou lixão e qual é a mensagem do nosso subconsciente com relação à linguagem de associação que são os sonhos. Então, primeiro nós vamos falar sobre sonhar com o lixo em si e depois nós vamos falar sobre sonhar com o lixão, o terreno onde a maioria das empresas e prefeituras depositam o lixo, o resíduo de toda uma cidade. Mas quando nós sonhamos com lixo, tá, é relacionado ao processo de poda sináptica e nós já vamos falar sobre isso. Então, é relacionado ao processo de poda sináptica. No sonho com lixo, então vai aparecer, por exemplo, sacos de lixo preto, podem aparecer no canto da casa lixo espalhado. É importante salientar que quando você, por exemplo, acordar e tentar lembrar do seu sonho, saiba diferenciar que realmente ali era lixo. Não era uma sacola que você não sabia o que tinha dentro, ou uma sacola preta e dentro tinha outras coisas. É importante mesmo que isso fique bem claro. Deveria ser lixo, deve ser lixo que apareça no seu sonho, tá? E o que é esse processo de poda sináptica, tá? É o nosso cérebro, tá? Durante o sono, em que ele diariamente ele limpa o conteúdo que ele considera excessivo ou desnecessário. Então, mais uma vez, é o processo onde o nosso cérebro diariamente ele deleta, ele apaga o conteúdo que ele considera excessivo ou desnecessário, ou seja, ele trata como lixo, tá? E isso ele faz para dar espaço a novas informações que serão armazenadas em nossa mente, tá? Mais uma vez, todo esse processo ocorre durante o sono, enquanto estamos dormindo. Nossa mente é como um computador, tá? Só que ele faz esse processo sozinho, sem precisar da nossa autorização, porque ele sabe que é para o nosso bem. E o que a nossa mente, o nosso cérebro considera excessivo? É o que ele sabe que nós não vamos mais usar. É algum tipo de informação, algum tipo de sentimento, de emoção em que já foi trabalhado em nossa mente e que agora ele sabe que você não vai mais usar, não vai ser mais necessário. Então ele apaga. E desnecessário, tá? Desnecessário é tudo aquilo que ele entende que pode te prejudicar de alguma forma. Seja informações, seja sentimentos, seja emoções, mas ele sabe que isso é de maneira negativa ser armazenado em sua mente. Então ele vai fazer esse processo, essa poda sináptica, para deletar, para apagar essas informações. Podem ser lembranças negativas, podem ser traumas, podem ser sentimentos de culpa, podem ser preocupações, apegos nesse sentido, contanto que seja prejudicial à sua vida. E ele vai apagar, ele vai deletar. Esse processo ocorre toda noite e quando ele está fazendo isso, de alguma forma é refletido em seu sonho, nem que em pequenos detalhes. Então na hora, por exemplo, de você contar seu sonho a alguém que vai interpretar, ele pode pressentir, ele pode ver ali, localizar qual é esse processo de poda sináptica, o que foi apagado para que entrem novas informações. Isso é relacionado quando nós sonhamos com lixo. Quando aparece lixo, estamos retirando lixo para fora. Como eu falei, quando aparece um saco de lixo desses pretos, quando você está colocando, por exemplo, o lixo na cesta para a coleta vir retirar, tá? E tem algo importante também sobre sonhar com lixo, é que quando aparece o lixão, esses terrenos onde essas empresas e prefeituras depositam os resíduos de uma cidade, os resíduos da empresa, da companhia.
Com relação a sonhar com lixão, é sobre você estar remoendo coisas do passado. Ou seja, você está visitando o seu passado sem precisar ficar remoendo aquilo, ficar se preocupando com aquilo que já passou e não é mais necessário. Às vezes a nossa mente ela faz esse processo, mas alguns resíduos ainda acabam ficando e a pessoa começa a querer ficar apegada a esses resíduos. Me lembrei agora de um filme do Jim Carrey e da Kate Winslet chamado Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembrança. É a história de um casal onde a moça contrata uma empresa para deletar informações do namorado dela, para apagar da mente dela tudo o que foi armazenado com relação ao namorado. No caso é Kate Winslet, do filme Titanic, e o namorado era o Jim Carrey. Se não me engano, o nome dele no filme era Joel, dela eu não me lembro. E aí ele fica sabendo e, como um tipo também de vingança, ele contrata a mesma empresa para deletar as informações dela na mente dele. Só que durante o processo ele se arrepende e aí o filme passa se todo dentro da cabeça do Jim Carrey, do personagem principal, tentando impedir que a empresa apague as lembranças, as memórias relativas à namorada que ele tinha. Então ele tenta se apegar no último com relação a essas memórias, mesmo ele tendo contratado a empresa para apagá-las. E nossa mente é assim, quando nós sonhamos com lixão, por exemplo. Tá? Esse processo de poda sináptica ele acontece, mas nós insistimos em ficar apegados a culpas, arrependimentos, a erros do passado. E aí isso pode aparecer no seu sonho como você visitando um lixão, por exemplo. Tá? Você estando no lixão ou simplesmente o lixão, esse terreno grande onde o depósito de lixo aparecer. É relacionado a isso, tá? De você ficar remoendo coisas do passado, coisas que já não deveriam mais nem constar na sua memória. Deixar o cérebro e a mente trabalhar e isso ser totalmente deletado. Nós devemos lembrar que não conseguimos encerrar definitivamente os ciclos em nossa vida, tentando ficar agarrado às lembranças ruins que eles nos trouxeram. Esses ciclos eles vão ficar assim sempre entreabertos. É aquela história do e se eu fizesse desse jeito? Ou se eu tivesse feito assim? Ou se eu não tivesse feito nada? É ficar remoendo algo que não é mais necessário. Você deve lembrar que a sabedoria que você tem hoje existe graças aos erros que cometeu no passado, tá? Aos erros e acertos, claro, mas se não fosse os erros também a sabedoria não existiria. Não podemos deixar o passado estragar o nosso presente. É por isso que é prejudicial ficarmos voltando ao passado, viver desse passado, principalmente onde esse passado existam sentimentos ruins, negativos, culpa, sentimentos de arrependimento e que nos fazem mal. Nossa mente ela é perfeita, ela faz esse processo de poda sináptica tentando deletar todas as informações que ela sabe que nos prejudicam. O problema é que nós e o nosso ego tentamos ficar agarrando esses sentimentos que já nos passaram como algo que não saiu perfeito. Então nós ficamos remoendo por que isso não saiu perfeito na nossa vida. Isso é um tipo de ansiedade. Tá? É uma maneira de perfeccionismo que acontece dentro da nossa mente. Achar que tudo deve sair perfeitamente, quando na verdade a vida não é dessa forma. Os erros eles servem para nós aprendermos com ele também. Não é por isso que nós vamos errar à vontade e ficar errando todo dia propositalmente. Não, mas nós temos que saber que erros acontecem. E o caminho do sucesso não é uma linha reta. Tá? O caminho do sucesso às vezes são caminhos que nós temos que voltar atrás, caminhos curvos, altos, baixos, tentativas e tentativas e tentativas. Você pode conversar com qualquer pessoa que conseguiu alcançar o topo com relação ao que ele sonhava, o que objetivava, e você vai ver que houveram tentativas, houveram erros, houveram falhas no caminho. E ele não fica hoje remoendo tudo o que aconteceu, pelo contrário, ele tira lições para aplicar a sua vida e investir no presente e no futuro, e assim devemos fazer.
Qualquer dúvida com relação a sonhar com lixo ou lixão, deixa nos comentários, eu estarei lendo e respondendo vocês, ok? Se que tiverem um sonho envolvendo lixo ou lixão e quiserem compartilhar e deixar também a sua dúvida, eu estarei orientando para que vocês possam interpretar da forma correta esse sonho. No mais, Deus abençoe a vida de cada um, tenham bons sonhos e até o próximo vídeo. Tchau!